das promotorias de meio ambiente, qual que é a realidade do cerro aí no seu olhar, doutor Luiz? Bom, boa noite a todos. Um carinho muito grande, deputado André de Jesus. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela iniciativa. É muito bom a gente ver um parlamentar que trabalha em prol da sua base. Não a sua base de votos, a sua base de vida, a sua base de criação. Isso é muito importante. Eu queria agradecer, cumprimentar muito o professor Dr. Matheus, que é um bravo, que é um guerreiro, que leva assim, para o fronte o conhecimento que tem. E é um corajoso, porque a retaliação que ele sofre, ela é imensa. Ela é imensa. A Juliana, que desde o início dessa luta, ela sempre arregaçou as mangas, sempre se mostrou altiva e com muita força. Conheci hoje a Ana Vitória, eu conheço os pais dela, aliás, um casal extraordinário. Conheci a irmã mais nova e, veja, eu falo com um pouco de conhecimento, além de promotor de justiça, além de formado em direito, eu também sou formado em história. E eu posso assegurar para vocês que Minas Gerais, no tocante à mineração, ainda vive na época do Brasil colônia. A nossa forma de agir é a forma do mercantilismo. Vem uma potência estrangeira, antes era uma coroa, agora é uma empresa. Essa empresa vem, explora recursos minerais, semeia aqui a miséria humana, a miséria social, a miséria ambiental, drena todo o recurso para o seu território, deixando aqui a pobreza. Nós nunca saímos disso. E, professor Matheus, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele é um dos representantes maiores do conservadorismo do Poder Judiciário. Ele representa ainda aquele autoritarismo que, infelizmente, permeia a justiça brasileira. Veja, qual que é a função de ser de um tribunal, se não de ser contra-majoritário, de defender o interesse coletivo, de promover a dignidade da pessoa humana? Eu não consigo encontrar outro interesse que não esse. Não se faz uma democracia, não se faz uma república sem defender o cidadão, sem defender o seu papel na coletividade. Vejam, eu acompanho os empreendimentos de mineração há pelo menos 4 anos. Sou coordenador do meio ambiente há 4 anos em 89 municípios. Atuei o ano passado inteiro na Força Tarefa de Brumadinho. Atuei também no território de Macacos e Nova Lima, Barão de Cocais e em Ouro Preto por conta das barragens de Forquilhas. Minas Gerais não aprendeu absolutamente nada. E o mais grave, não quis aprender com o crime de Mariana. Não foi um desastre, foi um crime. Minas Gerais fechou os olhos e veio o Brumadinho. Um crime, um genocídio. Por que é um genocídio? Porque pelo menos uma geração inteira de uma cidade de 30 mil habitantes foi varrida. Eu lido há muito tempo, deputada, professor, com a Anglo América em Conceição do Mato Dentro. E eu vou citar brevemente, eu vou tentar não me ater ao juridiquês, correto? Por uma razão bem simples. O professor Matheus explicou claramente. Eu tenho uma convenção internacional, eu tenho a Constituição Federal e Mineira, eu tenho a Política Nacional do Meio Ambiente e eu tenho a Lei do Cerro. Esses 5 instrumentos garantem não só o direito da comunidade ser ouvida, mas como de participar do processo. E mais do que isso, esses 5 instrumentos demonstram que, como está, o empreendimento não tem viabilidade ambiental e social. Veja, não é uma questão de direito, é uma questão de interpretação de texto e de uma péssima interpretação. Ou o julgador não assistiu às aulas de interpretação de texto lá no ensino fundamental, ou ele não quer interpretar como deveria, o que é um pouco mais sério. Mas veja, repito, o problema é a não decisão, porque isso estrangula a população. Pior que a decisão contrária é a não decisão que te engessa, te impede de atuar,
gostaria de entender por que o tribunal não se manifesta nas demandas da comunidade, quando prontamente se manifesta quando é demandado pela mineradora. Mas eu vou me distanciar um pouco do Cerro. Veja, a regional, eu sou promotor em Diamantina. O Arraial do Tijuca e o Cerro Frio mandaram naus e galeões às centenas para a Europa com ouro e diamante. Mais uma vez, essa região será expoliada por uma atividade tipicamente extrativista. Veja, o professor Matheus fez um retrospecto da primeira vez que a declaração de conformidade foi negada. Bueno, vamos pegar o exemplo de Conceição. Quem é que chega em Conceição primeiro? Uma empresa chamada Borba Gato. Essa empresa começou a adquirir terras a preços módicos, sob a justificativa de que criaria cavalos. Quem é que sucede a Borba Gato? Uma empresa do grupo X do Ike Batista, a MMX. A MMX dá o start no empreendimento minerário. A MMX acumula todo o desgaste possível com as comunidades de Conceição do Mato Dentro, especialmente do interior, Sapo, Turco, Cabeceira do Turco, Passa Sete, chegando inclusive no Jacém, que pertence ao Alvorada de Minas. Conheço todas essas comunidades. Fui, visitei mais de uma vez todas elas. E veja, quando a empresa acumula todo o desgaste, entra a Anglo-América, que é uma mineradora que se comporta exatamente na política neocolonialista inglesa, quando a Inglaterra e outros países do século XIX fatiaram a África e a Ásia. Ela respeita os seus próprios interesses, o estatuto da empresa, mas não respeita as leis dos países onde ela atua. Ah, mas me dá um dado para comprovar isso. Lhe dou. A Anglo-América constrói o maior mineroduto do mundo, que sai de Conceição até o litoral do Espírito Santo, para levar o minério empurrado por água. A coisa é tão bizarra que não há um sistema de reuso da água. A água doce, que abasteceria uma cidade de 200 mil habitantes, é despejada no mar, é despejada no Oceano Atlântico. Quanto que a empresa paga por mês? 80 mil reais por essa água toda. Não é pelo valor que é módico, que é irrisório, que é um valor de pinga para uma multinacional como a Anglo. É pelo valor sustentabilidade. Bom, eu entendo, pela minha experiência em mineração, que essa planta, esse projeto da Herculano, no Cerro, ele tem uma atuação da Anglo-América por trás. Porque, veja, por que eu ia escoar uma produção em carreta, em caminhão no Cerro, se eu tenho um mineroduto a poucas dezenas de quilômetros dali? Às vezes eu fico com a impressão de que essa mineradora entra, tá? É uma impressão, para fazer o papel da MMX em Conceição, de dar o start, de acumular todo o desgaste, e quando recebe a licença de operação, entra a Anglo-América. Entra, e uma vez licenciada, ela vai só expandir o empreendimento, como é em Conceição, onde estamos na fase 3. Para você ter uma ideia, a barragem de Conceição ela só é 8 vezes maior que a de Mariana. 8. Correto? Adiante. Outro dado que me chama muito a atenção. O Cerro, como bem referiu o professor Matheus, já respondeu. Este projeto não tem conformidade socioambiental. Eles requentam o projeto. Curiosamente, se aparelha o CODEMA, porque a gente tem que ver. Quando eu vejo um órgão colegiado, eu gosto sempre de ver quem são eles representam quem. Na própria estruturação do CODEMA do Cerro, tu vês que qualquer empreendimento já tem maioria de votos. E não importa se o representante é João, José, Pedro, Maria, basta ver quem eles representam. Eu dou um ar de legalidade, eu dou um ar de participação comunitária, popular, quando eu reservo o maior número de votos para o empreendimento. Por que o mesmo conselho
que exigiu em a rima, agora diz que o documento é desnecessário. Veja, eu sou promotor há quase 8 anos, coordenador do meio ambiente há 4. Na minha vida, deputado, eu nunca vi um EIA rima desfavorável. Nunca. Porque quem paga a banda escolhe a música. É assim que funciona. Infelizmente, a Supran, totalmente desaparelhada, sem estrutura, ela não tem condições de avaliar como deveria o licenciamento ambiental. E eu pergunto, é do interesse do governo do Estado, especialmente deste governo, do PSL personalité, de barrar o empreendimento minerário? A mim parece que não. O empreendimento, e houve um trabalho muito forte da comunidade, houve um estudo da FMG, todas as ações do Ministério Público têm como base esse estudo. Esse estudo diz textualmente, assinado por hidrogeólogo, de que não há viabilidade ambiental, compromete o abastecimento de água da zona urbana e rural do Cerro. Trocando em miúdos, o empreendimento deixará o Cerro sem água. Isso é muito, muito grave. Na própria sessão do CODEMA, em que eu participei, aliás, fizeram todo um circo para excluir a participação das comunidades atingidas daquela sessão. Por quê? Pegaram um espaço miserável, usaram um espaço de pessoas, funcionários da mineradora ou as seclas, para impedir o povo de entrar. Só quando eu disse que buscaria anulação daquela sessão que o povo entrou. E ainda assim com muita dificuldade. Tá? Com muita hostilidade. Por quê, deputado? Porque essas comunidades são invisíveis a quem detém o poder nesse país. O coronelismo que ainda impera em muitas regiões do interior de Minas Gerais, o autoritarismo que marca as instituições mineiras e brasileiras, não vê as comunidades tradicionais. Como se não tivéssemos uma dívida histórica impagável com essas comunidades. É lamentável. E um exemplo claro é que a comunidade não é ouvida no Tribunal de Justiça. Mesmo tendo um representante constituído, ela não é sequer considerada. Cadê a participação? Cadê o poder de influência, que é uma das marcas da jurisdição? Bom, recapitulando e para finalizar, anos atrás, o município do Cerro assinou um TAC com o Ministério Público para rever o plano diretor do Cerro. Qual que era o objetivo? Pegar o plano e aumentar a proteção ambiental. O Ministério Público retira dinheiro de uma medida compensatória, algo em torno de R$300 mil, custeia a Fundação Israel Pinheiro para fazer os estudos. Ou seja, uma instituição séria, absolutamente idônea, faz um estudo de peso, de quilate, para embasar um projeto de lei. O projeto de lei caminha. E ele é engavetado quando surge o interesse da Herculano. Veja, pelo atual plano diretor, o projeto é inviável. Enquanto promotor de justiça, eu não posso ser contra ou a favor. Meu dever é fazer cumprir a Constituição e buscar a proteção ambiental. Correto? E assim, o meu trabalho está sendo pautado. Agora, enquanto não proteger o meio ambiente e as comunidades atingidas, o empreendimento não pode sair. Contudo, professor Matheus e eu, quando buscamos uma demanda, parece que a gente não litiga só contra a mineradora. Parece que a gente litiga contra a Anglo-América e contra o Poder Judiciário, o que é uma lástima. É muito engraçado que as decisões de primeiro grau não são favoráveis. E elas duram quase nada no tribunal. Os argumentos da decisão de primeiro grau sequer são considerados nas decisões de segundo grau, professor Matheus. Poxa, será que é tamanha discrepância de entendimento ou de desconhecimento entre um julgador e o outro? Especialmente aquele julgador que reside na comarca? Bom, esse projeto de lei foi engavetado, o Ministério Público executa esse TAC,
enfim, os processos seguem. É muito curioso que, de uma hora para outra, há o desinteresse, né, dos vereadores do Cerro desse projeto, há um desinteresse. E do município também. Por sua vez, o CODEMA ele é alterado para ganhar uma composição maior, com representantes majoritariamente pró-empreendimento. E o que mais me entristece é ver que a mineradora ela trabalha no processo de desagregação e agora em caminho para o final. Eu vi isso acontecer nas comunidades de concessão do Mato Dentro. Eu vi isso acontecer em Alvorada de Minas. Eu vi o que aconteceu em Brumadinho. Eu vi o que aconteceu em Macacos, Barão de Cocais, Antônio Pereira e por aí vai. Primeiro, a mineradora, elas engraçadas, parece que elas têm uma cartilha, elas são muito hábeis nisso. Elas começam a desagregar as comunidades. Elas primeiro isolam as lideranças. Eles trazem para si pessoas da comunidade com falsas promessas de emprego, renda, etc. Exemplo, olha, eu vou empregar o senhor, sua esposa, sua família, eu vou indenizar sua área em 10 milhões. Mais que o dinheiro, mais sedutor que o dinheiro é a promessa do dinheiro, a promessa do emprego. Com isso, aquelas lideranças são isoladas da comunidade, numa comunidade que sempre foi unida. Depois eles começam a isolar essas pessoas dentro das próprias famílias, prometendo vantagens para um filho, em detrimento dos outros. São as famosas terras de bolo que as mineradoras tanto se utilizam. Eu chego para aquele herdeiro que está na terra, dou dinheiro para ele, tomo a terra e os outros herdeiros ficam sem nada. E os outros herdeiros não têm força nem dinheiro para brigar juridicamente contra uma mineradora. E, por fim, eles são hábeis em jogar a zona urbana contra a zona rural. E eu sinto isso no Cerro. Eu sinto isso no Cerro. Infelizmente, eu sinto as comunidades rurais do Cerro cada vez mais isoladas. E uma zona urbana cooptada por uma migalha, por uma miséria. Como se o dano ambiental e o prejuízo dessas comunidades não atingisse o centro do Cerro. Esse dano, esse prejuízo não vai atingir só o negro e o pobre do Cerro. Vai atingir do rico ao pobre, do branco ao negro. E é de uma completa irresponsabilidade social, jurídica e ambiental que este projeto, como está, vá à frente. Portanto, eu agradeço a oportunidade, peço desculpas que me alonguei, mas eu confesso que eu já me falta, talvez, conhecimento ou criatividade de manejar instrumentos jurídicos para resistir nessa fase. Mas, de todo modo, o couro é grosso, professor Matheus. A gente aguenta a pancada. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigada, Luiz Gustavo, doutor Luiz Gustavo, né? É importante demais saber que tem pessoas aguerridas como você no MP do Meio Ambiente, né? A gente sabe o quanto, de fato, há um acordo tácito, né, no nosso Estado em permitir que as mineradoras continuem a dominar os territórios e que o governo do Estado se omite, como o tribunal, nesse momento, também tem se omitido, né? E aí você trouxe, na sua fala, você me fez lembrar que nós tivemos com a ONU, ano passado, justamente denunciando esses casos de violações de direitos aqui no Brasil, por empresas que não são brasileiras, né? Que não têm nacionalidade, que por isso não estão suportando se elas estão deixando um passivo ambiental gigantesco no nosso estado. Se a gente vai morrer de sede, porque agora nós estamos morrendo por falta de ar, o meio ambiente já está nos cobrando. E se a gente vai morrer de sede nos próximos anos. E a gente denunciou, eu e a Comissão de Direitos Humanos, com a deputada Leninha, denunciamos os casos de mineração no nosso país,
e a gente falou do caso do Cerro especificamente, mas também falamos do caso da Sam, no norte de Minas, que quer usar a água, e quando a gente falou na água, chamou muita atenção da ONU, do Alto Comissariado, principalmente em defesa da água, porque nós estamos falando de matar o planeta Terra, né? E em nome desse capitalismo, esse capitalismo, como diz Frei Gilvander, que continua matando, sem perceber que todos nós, como você disse, seremos atingidos por isso. Então, a gente denunciou, entrou para o relatório da água, então o Alto Comissariado teve, depois da Assembleia Legislativa, nós entregamos em mãos para denunciar isso, para que isso também impacte em algo que a gente acha que não é importante, mas o Tratado de Livre Comércio, que está sendo rediscutido, a gente colocou que era importante que os países que querem ajudar o Brasil, essa comunidade internacional que quer ajudar o Brasil, ela não pode continuar comprando o minério que vai sujo de sangue e que vai água potável junto. Então, assim, há um debate, inclusive internacional, para romper essas relações comerciais com empresas que não cumprem com a legislação de lá, né? Cumpre a legislação lá fora, mas aqui dentro descumpre totalmente a legislação do Brasil. Então, isso também é algo que já caminha e que é possível que o Bolsonaro não consiga aprovar o tratado no Congresso se ele não conseguir demonstrar de que forma ele está protegendo o meio ambiente, as águas e as comunidades tradicionais. É um sinal, né? É um sinal de que esse barulho que nós estamos fazendo, Ana Vitória, não vai ser em vão. E aí eu queria que a Ana Vitória, essa jovem negra, que está aqui representando esse importante